Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não conhece, sou Anderson Dick, sou fundador da Fueltech e também agora do autódromo Fueltech Velopark. Mas hoje eu estou aqui para contar uma história que é muito incrível. Se vocês não viram sobre a caravana, sobre a inauguração do autódromo Fueltech Velopark, provavelmente vocês estão chegando nesse mundo Gearhead agora. Então, porque todo mundo que tem alguma ligação com carros provavelmente foi inundado sobre tudo o que aconteceu na nossa viagem, na inauguração, no evento, e provavelmente conhece esse Mustang. Eu acho que esse aqui é o Mustang mais famoso do Brasil, pelo menos por agora, porque todo lugar que eu andei com esse carro eram muitas fotos, eram pessoas assim, vendo o carro, buzinando, esperando na caravana. Então, assim, ó, foi inacreditável. Vocês já viram muito material sobre o evento, sobre a caravana, mas hoje eu vou dedicar um episódio especial para voltar um pouquinho antes da caravana e apresentar para vocês o final, o episódio 2 do trabalho que a MHP fez para me entregar esse carro dessa maneira tão incrível. Então, bota na TV aí, ó, prepara o chimarrão, pão de queijo, porque hoje esse episódio vai estar muito legal. Bom, para começar esse episódio, primeiro que a gente teve que dividir em 2 episódios, porque o pessoal da MHP lá, acho que trabalhou um pouquinho demais, ou mais do que eles imaginavam, se emocionaram lá, gravaram todo o material e especialmente, eu acho que a história que a Liza contou e que o Maurício contaram da empresa, da história de vida deles, dos fracassos, das vezes que eles faliram, recomeçaram e esse desafio de fazer uma oficina, especialmente uma oficina familiar assim, foi emocionante. Eu achei que era muito válido para o público, justamente que assiste os meus episódios, porque, no fundo, muitos de vocês aí, de repente, trabalham exatamente numa oficina pequena, têm essas mesmas dores. Eu chorei assistindo o episódio, chorei porque eu sei a história da Liza, mas das palavras dela, assim, foi mais emocionante ainda. Então, assim, ó, fico feliz pra caramba de ter tido a oportunidade de contar essa história e mostrar um pouco aqui no meu canal. Quem não assistiu o episódio 1 do Mustang, sugiro dar um pause agora, voltar para vocês entenderem toda a conexão que existe entre o primeiro episódio e o que nós vamos mostrar agora. E o da caravana. E o da caravana. Na ordem e o da caravana. E o da caravana. Se quiserem, inclusive, parar também, assistir o episódio 1 do Mustang, o episódio da caravana, depois vocês voltam aqui para vocês entenderem a continuidade dessa construção tão incrível. Mas vocês viram o Mustang quase funcionando, né? Quando estava lá na construção, faltava 5 dias para o carro embarcar para São Paulo e ele não tinha funcionado ainda. Eu fiquei ansioso pra caramba porque eles não estavam me mandando informações praticamente e não estavam me dando spoiler. Foi um combinado que eu tive com eles de tentar fazer o máximo surpresa possível. Eu assisti o último episódio com vocês, literalmente, assim, eu vi o episódio realmente quando estava pronto. Então, assim, eu também fiquei ansioso para ver se o carro ia ficar pronto. Eu só perguntar, pelo amor de Deus, se o carro não ficar pronto, me avisa. Bom que eu tinha 2 backup, né? Então, assim, o Galaxy lá e a 190E, inclusive um deles precisou de backup do backup, mas a gente conseguiu. Aí eu fiquei na ansiedade se eles iam conseguir fazer, mas vamos assistir então agora a continuação do trabalho da MHP e eu também vou ver com vocês, porque eu também não vi essa parte. Eu sei a potência porque alguém escapou lá e eles me falaram, mas vocês talvez não tenham visto e vamos entender o tanto de trabalho que deu para finalizar o carro ainda como precisava para a viagem. Fala galera, olha só, voltamos aqui com a saga do Mustangão. Agora, várias coisas já foram feitas. Eu quero que vocês vejam aqui junto comigo as atualizações. Nós já conseguimos fixar o radiador, já estão com as mangueiras, até o aditivo do radiador já colocamos. Óleo no motor, óleo no câmbio, óleo no diferencial, fluido de freio, já também sangramos o freio, está tudo andando super bem. Se vocês olharem aqui também a interna, a gente já começou a montar, ainda faltam apenas os bancos dianteiros. Montamos já a alavanca de marcha, já temos acelerador, freio e embreagem, ou seja, e direção, o carro já pode ser dirigido. Plugamos a FT700 Plus e com isso nós já testamos todos os sensores, todos os bicos, todas as bobinas, leu rotação, leu fase, leu as pressões, tá tudo certinho para
cumprir o cronograma. Porque a ideia é que a gente funcione esse carro ainda hoje. Quem sabe lá por umas 8 horas da noite a gente consiga terminar tudo. Faltam apenas, uma coisa que falta que é fundamental, é o coletor de escape, desse lado aqui do motorista. Chegando ele, a gente já coloca, ele está no tratamento cerâmico, a gente já coloca, consegue ligar a V-Band ali no escape e já escutar o primeiro grito desse monstro. E se tudo der certo, e nós temos certeza que vai dar, amanhã é o grande dia do dinamômetro. Amanhã a gente vai conseguir ver quantos cavalos esse monstro vai dar. Comentem aqui quantos cavalos vocês acham que vai render esse monstrãozão aí, esse motor Ford 347, tudo bem preparadinho pela MHP. Hoje cedo também chegaram os difusores da DPW, como a gente precisa do carro aqui abaixado para ir trabalhando no cofre. Adriano e o Guilherme estão ali embaixo do carro. Os difusores já estão no lugar, já estão soldados, a gente já vai fazer a ligação elétrica. Em menos de 4 horas que eles chegaram, já está tudo pronto aqui, instalado, soldado e pronto para funcionar. Aqui também, na parte traseira, nós já fixamos a bateria. Se vocês olharem aqui, a bateria agora está no porta-mala, já está fixada, já está ligada para a gente fazer o teste. Fizemos o teste de toda a elétrica do carro, pisca, luz de freio, farol, tudo funcionando 100%. Instalamos as câmeras de ré. A câmera de ré é uma câmera frontal que o Anderson pediu, que isso vai ser transmitido ao vivo a viagem desse carro na caravana de São Paulo até o Rio Grande do Sul. Então, um negócio muito bacana aí, tecnologia, né? O Anderson sempre prezando por isso, vai ficar muito bacana. Agora, o que falta? Assim, de principal para o carro. Vocês podem ver, já ganhou um par de pneus e rodas novos. Só que o Correio, né? Errou a rota das rodas das rodas dianteiras e chegaram apenas as traseiras. Então a gente não conseguiu ainda colocar o carro no chão para já ajustar a altura de suspensão e tudo mais. Mas eu acabei de verificar aqui, provavelmente amanhã já vai estar em mãos aqui, a gente já manda montar, já balanceia, já coloca no carro e já começa a ver essa parte. Então, galera, de atualização é isso, a gente está muito ansioso, o dinamômetro primeira partida de dinamômetro é uma das partes altas do projeto, onde que a gente fica mais tenso, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo e logo, logo eu volto aqui para conversar com vocês com mais atualizações. Fala galera, olha aí que legal, acabaram de chegar os difusores da DPW para o nosso projetão aqui do Mustang e olha só, com certeza vai ficar com aquele ronco absurdo que todo V8 tem que mostrar, né? Então, esse projeto nós fizemos o escapamento com os abafadores, só que lógico que o cliente vai querer, o Anderson vai querer mostrar, né? Chegando com força com o V8 super preparado pela MHP. Então, logicamente, para esse projeto, a gente está utilizando aí os melhores difusores do mercado da DPW. Olha aí que bacana, a gente já vai instalar lá no nosso monstrão e vocês vão acompanhar o processo de instalação também e depois vão ouvir com a gente o ronco desse monstro, o difusor aberto com o difusor fechado. Nós já usamos em outros projetos, não vaza nada, é show de bola a tecnologia que tem nesses difusores. Então vamos levar lá agora pro Mustangão e bora montar isso aqui, galera. Vamos tirar da caixa aí, olha que bacana. Você que sempre instala os difusores, esse aqui é bem bacana porque ele já vem com o corte ali, facilita já, né? Vem com o corte, tem as duas V-bandzinhas aqui que facilita na regulagem para acertar o motor lá no carro, né? Aham. A posição dele totalmente regulável. Que bacana, vamos colocar lá agora no Mustangão, o escape tá pronto, tava faltando só o difusor. É isso aí a galera aí da DPW aí, muito obrigado aí pela moral e vamos que vamos. Bora lá. Estamos na etapa final já de fixação do defletor e radiador já no carro. Então agora já está todas as mangueiras ligadas, a gente fixando aqui, ele está pronto, finalizado. Então é realmente a parte final do radiador, fixação no lugar e daí pronto para uso. É isso aí, pessoal, eu estou aqui trabalhando, essa aqui é a haste do acionamento do freio de mão, né? Como o Mustang ali, nós desenvolvemos um freio a disco traseiro, muda todos os cabos ali, os acionamentos do freio de mão. Então a gente tem que retrabalhar toda essa parte, né? Eu acabei de fazer aqui um molde, né? Para essa ponteira rótula, garfo, ela poder fazer esse movimento, trabalhar aqui, né? Agora eu vou lá no carro, vou verificar, né? Se vai ter esse curso certinho. Aí a gente volta, faz mais um lixamento, um acabamento, vai para a pintura e a gente segue para a montagem.
Vamos lá dar uma olhada como é que tá ficando? Então, pessoal, olha só, começa aqui por trás, né? A parte das pinças, elas estão no lugar. Nós fazemos também esses conduítes, né? Sobre medida, adequado aqui para a pinça, né? Para a estrutura do carro, fixado no chassi. E os cabos, eles já estão passados aqui, já estão fabricados. No meio aqui nós temos esse adaptador aqui. Se futuramente precisa fazer uma manutenção, originalmente teria que descer o escapamento para poder trocar o cabo ou algum tipo de manutenção assim, né? Agora dessa forma não, a gente consegue fazer aqui a desmontagem, né, do sistema, fica bem bacana. Ajuda muito aí nas futuras manutenções. E vai vindo aqui para frente, passa pelo gancho. Esse gancho aqui é original do carro. Esse suporte também, né? Esse suporte é o suporte meia-lua, que faz a distribuição, né? A alavanca, ela puxa um cabo, que puxa essa meia-lua aqui e faz esticar todo o sistema. Então agora a gente vai testar essa chapa que nós fizemos, ver se está tudo ok, e estando tudo certo, a gente finaliza a instalação e tá tudo pronto. Terça-feira, dia 27, 6h37 da tarde, e hoje vai dar a primeira partida, galera. Estamos aqui com a equipe toda, Chicão tá aqui. Tá nervoso? Tá apreensivo, Chico? Tô tranquilo. Ah, confia no trabalho, né? Mestre Vandão, Time and Bust, aqui. Tudo certinho, Vandão? 100%. Funcionando o limpador na tela? Tá andando na chuva já. Ah, aí é chique demais. Legal. Nossa, ficou muito top esse dash, né, cara? Olha aí. Tá ficando bom. Todo o padrão original do Mustang, ó. Que animal. Isso aí. Faltava só o coletor do lado do motorista aqui, que eu havia falado no vídeo anterior. O coletorzão já está instalado. O Adreninho já soldou a V-Band lá embaixo. Já tá tudo certinho, né, Adreninho? Tudo certo. Oh, até o difusor, né, cara, que chegou de manhã, já tá instalado. O Chicão já ligou os fios. Vai dar para ouvir os estralos. Vamos escutar o motor de verdade agora. Ah, e que bonito, cara. Tô muito ansioso também. É um sonho esse projeto tá acontecendo. Só os melhores ao nosso lado. Então não tem erro, né, galera? Vamos continuar com carinho aí. Amanhã, se tudo der certo, de manhã a gente vai fazer a geometria e à tarde nós vamos para o dinamômetro. É isso aí. Até daqui a pouco o monstro funcionando, acordado. Aí sim, hein, boa, cara. Oh, graças a Deus. Até a correia nem gritou. Aí, galera, tudo certinho, deu para fazer a geometria, tudo funcionou perfeito e tudo no cronograma tá se encaixando. Deus está sendo bom demais com a gente e agora tá todo o time aí indo pro dinamômetro. Vamos lá, vamos aí, boas energias para dar tudo certo. O carro tenho certeza que vai render muito bem, vai vir inteiro para casa para amanhã a gente continuar. Amanhã é dia de ar condicionado, então amanhã a gente vai carregar aí, fazer as mangueiras, né? Crimpar tudo certinho, montar, carregar o gás e torcer para gelar bastante, para ser bem confortável para andar. É isso aí, até daqui a pouco lá no Dinamômetro. Aí, ó, galera, estamos aqui já na Motor Prime, do nosso querido Chicão, que vocês já conhecem. O cara que fez o chicotão aí do nosso projeto e tá cedendo a casa aí pra gente fazer o acerto no dinamômetro, hein?
Acertar o bicho. Hoje é o dia, né? Hoje é o dia. Vai dar tudo certo. Vai sim. É aqui que vai ser a prova, né? Aí sim, motor, cara. chicote, Tudo. Obrigado por emprestar a estrutura aí pra gente. Aqui você tem casa, né, Maurício? Obrigado, meu querido. Então, olha só que legal. Isso aí, obrigado. Aí, ó, Mustangão já aqui, amarrado, já começou a fazer os acertos de baixa e tudo. Vandão, como sempre, aqui no tuner dos carros da MHP, parceirão. As coisinhas que ele não sabe que eu tô passando pra ele, menino novo, começou agora. Aqui, ó, a FT Zona 700, só falta a moldura. E estamos aqui, o Vandão já passou algumas passadinhas, acertando a baixa, acertando a média, a reaceleração. Ainda não demos nenhuma puxada válida para saber a potência, mas o motor também é muito novo, o Vandão tá deixando também dar uma sentadinha, né? Fazendo, vamos dizer, o breaking aqui no dinamômetro. Então é isso aí, logo umas imagens dele acelerando aí com a potência que ele vai entregar para nós. Galera, infelizmente não filmei a primeira passada, daqui a pouco eu vou filmar para vocês. A primeira passada, adivinhe, vou mostrar para vocês aqui, e ainda tá subindo a potência. Só deem uma olhada, 373 cavalos, 48 kg de torque, a primeira passada. E olha que tá subindo aqui ainda, vai vir coisa bacana, hein? Primeira volta, fazer a geometria. Cara, que animal, hein? Tá animal. Liga o seta. E aí, tá bom ou não tá? Agora sim, cara. Tá bom ou não tá? Tá ótimo. Ah?
E aí? Tá bom ou não? Hã? Acima da média. Acima da média. Galera, ontem passamos no dinamômetro Mustangão, vocês viram o resultado, ficou extremamente bem acertado, o motorzão mostrou a força e hoje a gente está aqui trabalhando na parte do ar-condicionado. Meu brother, parceiro da MHP, Gustavão tá aí, Stuzata, ar-condicionado, aí sim, falou que vai fazer no dia para nós. Olha aqui, trouxe todas as ferramentas, tá fazendo aqui a crimpagem das mangueiras e vamos ver. Daqui a pouco eu mostro para vocês tudo montado. Estamos adaptando aqui. Como que é o nome mesmo do radiador do ar? Condensador. Isso, condensador. E fazer tudo funcionar. Vai gelar bastante aí, Gustavão, ou não? Vai dar para congelar. Aí é bonito. Olha o detalhezinho que nós fizemos hoje aqui. Uma plaquetinha no TDI. Isso aí. Vamos que vamos. O trabalho não para. 10h49 da noite. Galera aqui, ó, em peso, trabalhando, né? Colocando para gelar. Colocando para gelar. Hoje a gente vai testar, daqui a pouco a gente vai fazer funcionar. Vamos fazer um vídeo ali para ver que temperatura que vai chegar o ar-condicionado. Olha que bacana aqui, ó, marcando o peso de quanto tá a carga de gás. Muito legal, já tá tudo feito a ligação das mangueiras. Vou mostrar para vocês aqui o capricho. Olha que bacana. Saída do compressor, tudo com malha náutica, escondidinho. Um condensador zerado, grande, vai ficar bem eficiente. As mangueiras passaram escondidas aqui por debaixo do paralama. Vou mostrar aqui para vocês. Tudo certinho, organizadinho. É isso aí. Obrigado pela força, hein, Gustavão? Pelo amor de Deus, se não fosse você, nós estava morto. Estamos aí para isso. Parceirão da MHP. Todos os carros que a gente faz com ar-condicionado, feito com eles. E mexe também com linha pesada, agrícola, tudo, né? Pesada, linha agrícola, linha leve, outra parte de ar-condicionado aí com a gente. Isso aí, pessoal. Para quem precisar de uma equipe honesta e que sabe o que faz, é isso aí, Stuzata. Qual que é o Instagram de vocês? Stuzata.automotivo. Aí, ó. .ar automotivo? .ar automotivo, isso, legal. Show de bola. 800 RPM de lenta. E olha a temperatura que tá o ar aqui. 4.4, 4.5 graus. Espetáculo. Aí, ó, galera. Os primeiros passeios aqui após o dinamômetro. Trocamos agora as funções. Vandão tá dirigindo. O cara não sabia dirigir, né? Daí eu tô no Thunder aqui, que ele também não sabia acertar. Resolvemos o problema aí, ó. Às vezes é só cada um tá no lugar certo. Vamos que vamos. Tá lisinho. Era só você que não sabia dirigir. Ah, viu? O problema sempre sou eu. Ó, a saída do quebra-mola aqui, ó. Perfeito, cara. É que eu só ando com carro automático. Você não sabe dirigir. Porra. Ficou feio pra mim agora. Mas o importante é que o carro tá bom.
tudo bem? Mais atualizações do Mustangão. Olha só, hoje segunda-feira, dia 2. Amanhã o carro volta da estética e já carrega amanhã mesmo para ir para São Paulo, né, para começar a caravana. E olha só, chegou no laço aqui a peça que o Henrique fez para nós, lá da Replace Parts, a parte do painel do Mustang que a gente vai acoplar a FT. Ó, a gente só tinha aberto as tampas da caixa que nem tinha tirado ainda. Vamos ver como ficou? Eu tenho certeza que deve ter ficado animal. Olha isso, Guilherme. Meu Deus, os caras acompanharam até a pintura, tudo prontinho, cara. Olha só, cara. Aqui se a gente conseguir achar aquele amadeirado para colar, vai fazer fechar, por hein? cima, o acabamento, acompanhando o painel, né? Olha só, então o carro volta hoje no final da tarde. A gente tem talvez hoje ou amanhã cedo para montar isso aqui, né? Mas que bacana, vai ficar um show à Vai parte. casar muito bem, né, cara? O desenho ficou muito bacana. Que top. Obrigado, Henrique. Foi uma correria. Pra você ter uma ideia, ele mandou de avião. Isso aqui veio pela Azul, cara. Pra chegar a tempo. E daqui a pouco chega as tampinhas da roda lá também que estavam faltando. Cara, deu tudo certo. No tempo certo, né, cara? Graças a Deus. Topzera. É isso aí, galera. Galera, olha só, viemos aqui nos parceiros da Golden Boys. E olha isso daqui. É o mesmo carro, Thiagão? É pra ser o mesmo carro, um pouquinho mais de brilho. Meu Deus. Um capricho, a equipe da Golden Boys, os meninos, dedicamos o dia pra trabalhar. Cara, mas carro, ó, pra parabéns. confiança, Que é isso? Olha isso, como não vai confiar num trampo desse? Galera, o carro parecia bonito, né? Mas não, como ficou agora não tem nem comparação. Nossa senhora, isso aqui vai fechar a BR, né? Olha, cara. Essa caravana vai fazer história. Vai sim, olha aí, cara, que legal. Agora, hoje é o penúltimo dia, amanhã a gente já vai carregar ele. Não tivemos tempo nem de testar, acredita? Sério? O carro foi refeito do zero, tudo. Suspensão, direção, freio, motor, câmbio, diferencial, tudo, eletrônica, tudo. E não testamos, agora partir pra lá. Parte boa, um diazinho pra fazer acerto e tchau, obrigado. E tchau, e vamos com o carro cheio de ferramenta, né? Vamos preparado. Que lindo, obrigado. Só tenho que agradecer. Vou deixar o contato de vocês, o Instagram, pra galera que quer conhecer esse trampo. Cascavel e região aí, ó. A gente recomenda, parceirão de... Isso aí, de vários carros da MHP. Nunca esqueço da Dodge Ram, né? A Dodge Ram tava num estado assim, uma pintura bem apagada, ficou maravilhosa. Esse Mustang aqui agora, sinceramente, valeu mesmo. Muito obrigado. Tamo junto. Aí, ó, pessoal, chegou da estética, a gente abasteceu. Enchemos o tanque de pódio. E eu tinha mostrado para vocês que tinha chego à frente ali do painel que o nosso amigo Henrique da Replace fez pra FT700. E a Adrianinha tá colocando ela aqui no lugar. Quase neutro, né, Adrianinha? Quase. Vai precisar tirar só uns cantinhos ali do painel para conseguir colocar no lugar. Aí, ó, galera, que bacana. O chaveirinho pro Anderson, só um presente, uma lembrança. Aqui, ó, Mustang MHP. E aqui o logo do Anderson Dick. E aqui também, ó, a gente preparou um desenho, porque tinha esses dois furos aqui pro suporte do cabo do acelerador, mas como é um TBI eletrônico, olha que bacana que ficou. Gravei ele na nossa gravadorinha laser, é uma gravadorazinha simples, mas é muito legal, dá pra fazer vários acabamentinhos bacanas. Pessoal, chegou a hora do Mustangão ser carregado. Vocês acreditam que ele estava indo e eu nem pude me despedir quase. E eu queria dar a última partida nesse bichão. Queria sentir tão perfeito, tão lindo. Dá até dó de ver. Não, a gente não pode ver as coisas com dó, né? Não pode, tô brincando. É um orgulho e daqui a pouco a gente vai estar com outro, com toda certeza. Com toda certeza. E ficou espetacular, ficou lindo, ficou perfeito. Dá uma olhada nisso aqui, vem cá, galera. Ó, procedimento de segurança padrão do MHP. Coloca aqui a bateria pra nós, amor, pra gente dar a primeira partida. Então sempre os carros da MHP a gente recomenda, a gente deixa na oficina sempre tudo desligadinho, questão de segurança, proteger um bem que nem seguro dá pra fazer, então tudo tem que estar perfeito. E aí agora, eu vou dar a primeira partida, e a minha última partida nas minhas mãos. E se Deus quiser, a partir de agora ele vai ter uma boa viagem, vai tudo muito bem. Olha só o interior, aqui a parte dos cintos, coisa mais linda que ficou, ó. Os cintos tinha aqueles de competição, foram substituídos por esse que o Anderson pediu.
Só a única coisa que não deu tempo para fazer foi a parte de tapetes, né? A tapeçaria foi feita, tapetes eu queria importar, até na época que estava aqui com a gente, queria importar os tapetes bordado Mustang e tal, mas o Anderson tá lá nos Estados Unidos, vai ter muito tempo para fazer isso. É isso aí, vamos dar a primeira partida agora. Primeira partida tua. Primeira partida minha, que vocês já deram pra caramba, né? Então, já testaram já. Amor, agora... É quadrado. Tanto tempo que eu tô errando a chama. Agora, se eu precisar dar ré, acontecer alguma coisa, não vai derrubar o diferencial mais? Não, não vai mais. Agora a gente, inclusive, a gente fez um ajuste na FT para isso não acontecer. Pra isso não acontecer. Foi colocado foi diminuída a sensibilidade do TBI, que é eletrônico, para ele acelerar devagarzinho com a manobra. Tá bom. Bomba de combustível. Ó, FT. Ó! O pessoal falando, né? Nossa, que dó, substituiu o painel original por uma FT. Ah, mas o carro é do pai, é do Anderson, pela respeita, né? Vamos lá? Opa! Carro frio. Não, ele não ligou hoje. Já tá morrendo de medo aqui. E olha só, as faixas, enfim, ó, tudo perfeito. Aqui, eu fiquei encantada com esse cofre. De cara, é o cofre mais lindo que a MHP já fez. Com todo o respeito e carinho dos outros clientes, mas olha, elevou o nível. Até eu falei lá no grupo de clientes da MHP, falei assim, galera, respeite, porque agora o projeto de vocês vão valer no mínimo 30% a mais, só por terem sido feitos pela MHP. E os clientes que vão fazer projeto agora com nós, 2026, sejam preparados que depois desse capricho, qualidade técnica, os técnicos muito bem treinados, a gente está entregando com funilaria do cofre, interior, os projetos vão ficar mais caros na MHP. Vão ficar mais caros, mas ó, veja o lado bom, a gente vai entregar muito mais rápido. Então, atenção você que quer fazer um projeto com a MHP, se prepare que ainda dá tempo de você trazer o seu carro para 2026 ainda, tá? Mas não é o preço que vai ficar mais caro, é o valor que vai ser maior. É o valor que vai ser maior. Então, assim, o que vale, né? Fazer um carro e levar para várias oficinas ou fazer em uma única oficina e receber rápido o projeto? Então, assim, foi muito difícil, mas a notícia boa é que a gente validou a nossa tese, que é possível fazer sim um V8 como esse, completo, do zero, em menos de 30 dias. Então, você que tem interesse em fazer um projeto com a MHP, fique ligado nos próximos capítulos, chama a gente no nosso WhatsApp, que eu vou deixar aqui abaixo. E olha só, galera, tá perfeito, tá maravilhoso, pronto para ser carregado no guincho. O pessoal já fez um detalhe. Essas rodas, esses pneus ficaram maravilhosos. O Anderson tem muito bom gosto. O tempo que estava com a gente nem tinha pensado em nada de estética, né, amor? Não, nada. só usava. Só usava, ia levar as crianças para a escola e tudo mais, mas tá sensacional, tá maravilhoso, os bancos confortáveis, o câmbio T5 ficou excelente, faz burnout, não ferve. Não, os nossos não. E, cara, parabéns, ficou parabéns, né? Parabéns, né? Chega até besteira falar parabéns, né? Foram menos de 30 dias, a equipe toda aqui encarou o projeto, o Guilherme, o Adrianinho, o Denner, eu, o Chicão na Motor Prime, a gente deixou todo mundo, eu deixei os filhos, todo mundo, quem tem filho deixou os filhos, as mulheres, ficaram tudo louca, porque era sábado e domingo até... Teve vários dias que a gente virou o dia, a gente saiu aqui depois da meia-noite, depois de 1 hora, foi uma loucura, mas ter a satisfação de fazer uma obra-prima dessa
E amanhã a gente já vai estar lá em São Paulo com ele. E eu tenho certeza que a gente vai ver a galera entrando em choque com essa qualidade. Vai pagar cada minuto, cada ralão que dá nas mãos, se machuca trabalhando. Vai ser maravilhoso. E o mais massa é que assim, não teve motor pronto, plug and play, motor pronto tá aqui, painel pronto tá ali. Foi tudo feito do zero e pensado do zero. Pensado esse mês, executado esse mês, testado e entregue em um único mês. É direção loucura. foi trocada, caixa de direção, todas as barras terminais, todos os pivôs, braço pitman, braço auxiliar, o motor foi feito um motor novo, intake novo, toda a parte de fixação do radiador, ar-condicionado, condensador, todas as mangueiras passadas escondida, novo, câmbio Tem até novo, cara, tudo novo, difusor novo, diferencial foi revisado novo, os freios, a parte de cilindro, linha de freio, escape inox 2,5 até lá atrás, ponteiras, tudo fabricado por nós. Tudo feito zero. Perfeito. E olha só, até um chaveirinho agora, ó. MHP, Mustang. E aqui, ó, o dono do projeto. Isso aí. Obrigada, galera. Acompanhe, então, os próximos passos. Essa viagem vai ser sensacional. E todo mundo ligadinho. Fica aí com a gente nas redes sociais, que, ó, vai ser maravilhoso ter vocês junto com a gente. Um abraço. Valeu, galera. Aí, ó, galera. 3h16 da tarde, às 8 horas, o guincho vai vir carregar. Então nós, mesmo nem tendo rodado com o carro, mas fez o dinamômetro, tudo, motor novo, né? E como tinha bastante assembly lube e o motor já deu uma sentadinha, a gente trocou o óleo e verificamos o filtro também para ver se estava tudo ok, não tinha nenhum sinal de nada. O carro, a gente está realizando os últimos detalhes aqui. Já foram instalados os cintos de segurança. Os últimos detalhes, arrumamos a buzina, tá sem o volante porque nós arrumamos a buzina, e também mais aquela conferidinha de fluido do radiador, fluido de freio, né, o aditivo do radiador, e também uma tensionadinha na correia. E agora a gente vai concluir algumas coisas aqui. Daqui a pouco o painel vai pro lugar, quero mostrar para vocês como que ficou, e vamos que vamos. Daqui a pouco a plataforma chega e a gente tem que se despedir desse monstrão. Galera, quero mostrar para vocês aqui, ó, o controlinho do difusor do pessoal da Digipower, difusor DPW. Olha só que legal, vou apertar aqui, só escutem o ronco. Olha só a diferença aqui no modo bandido e agora modo silencioso, bem bacana. A gente já vai colocar ele no guincho. Quero mostrar para vocês aqui o acabamento que a gente fez no radiador. Olha que bacana que ficou a FD MHP Mustang, show de bola. Tá aqui o Jimmy que vai carregar o carro para nós, né, Jimmy? É isso aí. Vamos para lá, vamos colocar na prancha, que é hora de dar tchau pro nosso Mustangão. É isso aí. Mas amanhã a gente se encontra de novo. Mas não aqui no Paraná, lá em São Paulo. É isso aí, galera. Galera, olha aí que legal. Vou mostrar para vocês detalhezinho aqui, ó. Falta pouquinho pra gente carregar o carro, mas a gente já colocou aqui o painel. O painel já tá com a FT já fixado. É provisório esse aqui, foi feito à distância, então o Henrique falou para mim que lá no Rio Grande ele vai pegar o carro, com o carro ele vai desenhar perfeito, mas já ficou bem legal. E aqui a gente está instalando um acendedorzinho, na verdade não é acendedor, é uma porta 12 volts no padrão de acendedor que o Anderson pediu. Vai ser ligado todo modem, roteador e tal, vai ter internet que vai transmitir toda a caravana. E aqui na nossa Rangerzinha já tá revisadinha, trocamos o óleo, arrumamos o alternador que estava com um ronquinho no rolamento, e o Adrianinho já está aqui organizando as ferramentas, né, Adrianinho? Nós vamos preparados, né? Preparado para tudo, né? Olha aqui, levando bastante óleo, aditivo, fluido, ferramenta. Só falta a gente carregar agora o torno e a solda aqui. O que você acha? É isso aí, estamos preparados. E aí, ó, galera, seguinte, agora, ó,
5h28, logo logo o guincho chega. E a gente está terminando uma surpresa que é o acabamento ali do radiador. Eu logo vou mostrar para vocês. Galera, olha aí, fiz um projetinho aqui. Essa peça é a peça que vai fazer o acabamento lá do radiador. Vai segurar o radiador na parte superior e também vai ter, olha, esse escrito aqui Mustang. Esse QR Code, depois eu vou mostrar para vocês o que é. E também aqui, ó, AFD MHP. Bem bacana. Na hora que tiver lá no lugar no carro, eu vou mostrar para os senhores qual que é a ideia. 9 e pouco da noite. Tá aqui o Mustangão. Já vamos carregar na plataforma. Vamos que vamos. Vou mostrar de novo para vocês aqui. Eu fiquei muito louco com esse difusor aqui. Galera, agora o Mustangão vai embora. É isso aí. Daqui a pouco a gente também tá saindo em direção a São Paulo, para daí a gente sair junto na quinta-feira para destino Velopark. Vai com Deus. Bom, viram aí o carro funcionando, o dinamômetro. Depois disso, cenas aí do carro viajando pelo Brasil, né? Foi incrível, mais de 1.500 quilômetros. E só que eu não parei para mostrar, fazer a minha avaliação com o carro. O carro aqui já rodou pelo Brasil, vocês podem ver, inclusive, sujeira aqui de pneu, não sei o que aconteceu aqui, ó. Deu um probleminha. Ah, não sabe o que aconteceu? Não sei o que aconteceu. Se vocês viram. Eu vou contar nele, se não sabe o que aconteceu, cara. Tá bom, mas ficou bonito. Eu vou te dizer que o cara olha pro Mustang e vê uma marca dessas assim, tem que ter respeito.
Mas deixa eu fazer agora então vou mostrar eu com as minhas palavras o carro, sabe? E de repente um pouco do detalhe do porquê que eu escolhi algumas das mudanças, das personalizações que eu queria do carro. Para começar, é um carro muito íntegro, né? Assim, eu fiquei surpreso como ele era bom, ele não é um carro totalmente reformado. Ele veio com umas outras rodas, né? Que eu acho que não eram legais para o tipo de carro, assim, eu queria uma coisa mais clássica, então comprei essas Magnum aí, lá do Batistinha, mandou pra gente colocar, e essas Magnum eu acho que são mais corretas, assim, pro carro, assim, sabe, fica um visual mais, ao mesmo tempo racing, nostálgico, um pneu maior, até para viagem, pneus novos, né, então a gente conseguiu deixar o carro, assim, com um visual mais clássico, assim. E uma das razões que eu, pessoalmente, escolhi o Mustang, não só pela história que ele, né, que tinha com eles, com a Liza, com o Maurício, mas porque é um carro icônico americano. E querendo ou não, essa caravana tinha uma memória justamente com a viagem que a gente fez nos Estados Unidos, né? Então, assim, nada melhor do que trazer o cara ver uma caravana passando e ver um Mustang desse raríssimo assim no Brasil puxando a caravana, o cara se sente assim quase como se estivesse nos Estados Unidos, né? E os carros que vieram junto, claro, foram do mundo inteiro, mas tinha muito carro icônico andando na caravana. O carro em si, assim, ó, tá muito bonito. Obviamente foi feito todo um trabalho de polimento. Até acho que tem algumas cenas do polimento aqui que o pessoal fez, do tratamento de pintura. Vou adicionar aqui para vocês entenderem um pouquinho como é que ele estava e como é que eles deixaram ele no último dia, inclusive. E, obviamente, tinha umas faixas antes aqui que a gente removeu. Eu quis fazer uma customização, porque logo que eu comprei o carro, eu vi uma foto de um Mustang lá, que até o Luiz Stork me mandou, e tinha exatamente essa faixa aqui, era um carro com uma faixa, só que azul, né? E estava escrito aqui GT500 ou GT350, agora não me lembro. E aí eu pensei, cara, aqui dá para botar um FT700, na verdade, né? Fazer alguma analogia, assim, à Fueltech, né? Uma coisa que eu percebi, eu não botei o adesivo Fueltech nele, vocês acreditam? Fiz tudo e esqueci desse detalhe. Mas eu acho que todo mundo sabia o que era, né? E aqui no motor, né, assim, a minha surpresa foi muito grande, porque, cara, eles conseguiram deixar o cofre limpo, eles pintaram, né? Vocês viram nos primeiros episódios, mas eu achei muito bonita a organização do motor. Aqui um filtro, FT Filtro, assim, com uma capacidade de filtragem grande aqui, ó, dá pra ver, ele é justamente a versão Street, então como a gente ia andar, não sabia quanta estrada, quanta coisa, a gente botou isso aqui. Ele, inclusive, não perdeu HP nesse motor com relação ao Race, então melhor, uma capacidade de filtragem melhor, sem limitar a potência. Gostei muito da disposição assim, das bobinas aqui em cima, ficou bem limpo, bem prático. Tirou o distribuidor, botou um sensor de fase ali embaixo, a borboleta eletrônica aqui do Godzilla, do motor Godzilla. Então, assim, eu gostei muito da organização do cofre, o chicote do pessoal do Motor Prime ficou fantástico. Até uma coisa que eu não vi até agora. Eu me lembrei que ele me mandou um WhatsApp e disse, se tiver precisar de alguma coisa, olha no porta-luva. Olha esse aqui, ó. Tem um rádio aqui que a gente usou nas Tem que devolver. Telecomunicações. Mas olha isso aqui, ó. Eles fizeram uma maletinha com o Mustang ali, ó, Motor Prime. E eles mandaram junto, ó, um kitzinho de fusível, todos os fusíveis que vão no carro, ó, e um relé de cada tipo que vai no carro reserva. Cara, mas assim, ó, esse é o tipo de detalhe que, na minha opinião, assim, é o padrão Fueltech de fazer as coisas, né? Tu vê, para eles não custou muito a mais, né? Mas eles conseguiram entregar um diferencial para o cliente, assim, que poderia ter salvado a viagem, né? Felizmente aqui não deu nenhum problema, né, na viagem de elétrica e no mínimo, assim, o cliente vai se sentir recompensado, sabe? E eu acho que isso até é uma coisa que eu agrego. Pensar dessa forma é uma coisa que a gente faz muito na Fueltech, né? Assim, do tipo, como é que a gente surpreende o cliente? Isso foi exatamente o que a MHP fez comigo, né? Eles me surpreenderam, eles fizeram melhor do que eu pedi, melhor do que eu esperava. Motor Prime aqui no chicote e o Vandão no tuning, né? Acertando o carro, até brinquei, né? Já falei, acho que em algum episódio. Primeiro carro na minha vida de Fueltech que vem de alguma oficina, de alguém acertando que eu não preciso mexer nada. Até porque normalmente eu tô junto fuçando
Mas esse aqui foi um que me entregaram pronto, eu viajei 1.500 quilômetros e não precisei fazer nada de ajuste no mapa do carro, sabe? Então, muito legal o motor, muito legal a organização. O interior, os bancos, eu estava questionando, assim, porque esses bancos, eles não são originais, né? O banco original, ele é um banco sem encosto, ele é diferente. Mas foi tão confortável de viajar que eu decidi voltar. Deixar esses bancos, eu não vou trocar, na verdade, a instalação deles. E foi aqui, não que viaje confortável, mas dá para um cara viajar atrás nele. Aí, e uma coisa legal, não sei se vocês estão percebendo aqui, a gente presta muita atenção nos comentários de vocês, né? Muitas vezes a gente está filmando a minha cara e eu estou mostrando alguma coisa e depois acabamos esquecendo de botar a imagem, né? Agora a gente mudou a forma de gravar e está mostrando direto na hora que eu mostro, que eu aponto alguma coisa, já mostra ela para não ficar perdendo cena depois e não tomar uma mijada aí nos comentários. Então, sempre que tiverem alguma sugestão, correção, ideia, dica, botem nos comentários. Realmente ajuda bastante a gente conseguir mostrar um conteúdo melhor, repercussão. Várias das ideias, inclusive, de eventos, eu pego dos comentários, viu? Então, se vocês estão gostando desse formato aí com zoom e de tudo mais, comentem aí também para a gente entender. Outro detalhe aqui, ó. O cara pega a chave do carro e tem um chaveirinho personalizado, ó. Top, bonito. Aqui, ó, no outro lado, ó. Mustang MHP. Inclusive, ó, fiquei sabendo que a MHP vai fazer um pacote especial do motor 347 MHP AFD. Uma versão especial, exatamente a cópia desse Mustang aqui, com tudo, o pacotão com FT700, com o mesmo mapa, com tudo acertadinho. E parece que vai ter alguns clientes deles, sortudos aí, que vão estar preparando os carros para fazer um esquadrão na caravana do ano que vem. Então, esse vai ser legal aí. Uma coisa que ficou, fantástico, assim, é a FT700 Plus aqui, que ela é 12.3 polegadas a tela, ó, e a gente conseguiu embutir ela no fundo. Não repare aqui nos detalhes do acabamento, porque foi o que deu, tá? Mas, obviamente, agora... Recorde, né? O Henrique da Replace Parts, que fez esse painel por telepatia, né? Não foi nem por escaneamento, nem nada. Agradeço aí, porque deu muito bem e agora a gente vai, com as medidas que precisa, a gente vai ajustar para deixar perfeito ali. O Henrique está convocado a vir aí. Inclusive, o Henrique... Parabéns, hein, cara? Tu é um belo vendedor. Conseguimos vender o Galaxy do teu pai e eu já tava negócio fechado com o Landau, viu? Esse cara aí é bom. Inclusive o Galaxy é um outro episódio, né? Temos que pensar... Deixa eu preparar umas boas pro Galaxy, eu vou mostrar pra vocês. Mas o painel, assim, é uma coisa que a gente fez, ó. Ele tem um nível de tanque, né? Então aqui agora tá com o tanque praticamente cheio. Tem os limpadores aqui, velocidade 1, velocidade 2. Contagiros, né? Cara, ele gira quase 8.000 esse motor, é impressionante. Aqui o velocímetro, né? O velocímetro até Curitiba funcionou, depois o sensor que está no câmbio ele estragou. Mas veio funcionando bonitinho, até lá, né? Pressão de óleo do motor, a sonda direita, a sonda esquerda. E aqui quanto que é o alvo de malha fechada, então no caso quando está andando lá vai ficar 0,95 de lambda, por exemplo. E aqui quanto está corrigindo a sonda para chegar no alvo de lambda. Aqui a gente tem pressão de combustível, temperatura da água do motor, temperatura do óleo, temperatura do ar. E aqui, ó, pressão barométrica, uma coisa legal que o Vandão colocou, um sensor específico de pressão barométrica. Então, por exemplo, aqui está dando 0,996 bar, que é 996 milibar. Lá em São Paulo, quando a gente saiu, estava 0,906 milibar, que é literalmente 10% a menos de pressão atmosférica. Então, ou seja, por isso que um carro faz 10% a mais de potência aqui nessa altitude do que lá na serra, digamos assim. Então, assim, ó, uma coisa muito legal do Dash aqui é que tu pode customizar ele, né? Então, esse aqui ele foi feito justamente baseado numa imagem do painel original, né? Feito no Photoshop, por exemplo. E aí essa imagem a gente deixa sem os ponteiros. E aí, basicamente, tu adiciona só os ponteiros por cima, né? E, então, todos os instrumentos, inclusive dá para customizar. Aqui tem o logo da MHP, Muscle Cars, que é a oficina, o Vandão, que fez o acerto, né? Tem mais informações aqui, que nem o ponto de ignição, tempo de injeção, percentual de injetor aberto, aqui o MAP mesmo, né, no coletor de admissão, tensão da bateria. Aqui dá para ligar e desligar o data logger, dá para desligar o motor por aqui também. E ainda tem uma segunda tela, ó, que aqui tem a câmera de ré, ó, que mostra os carros vindo atrás. Às vezes eu ficava andando com a câmera de ré justamente para ver o carro aproximando atrás, é bem legal. E aí nesse segundo painel a gente botou instrumentos, eu repeti alguns instrumentos mais importantes, as velocidades, assim, as coisas que precisava ficar vendo. Mas a customização do Dash é incrível, né? Dá para fazer muita coisa, sabe? E é tudo muito simples, assim, de certa maneira de fazer. Aqui tu também pode pegar por exemplo, painel diagnóstico. Várias vezes andando assim, se eu precisasse ver alguma coisa mais, uma informação mais importante, eu podia vir aqui, clicar e descobrir
realmente informações diretas aqui pela tela, né? Então, lembrando, isso aqui não é só um painel, né? É todo um mapeamento de injeção, né? Se eu vier aqui, por exemplo, ó, os mapas de injeção, vem bancada A, que são 8 injetores aqui. Aqui a gente consegue ver, até uma coisa que é legal, ó, às vezes o pessoal pergunta, esse carro aqui, ele tem 8 injetores FT Injector, né? Que são os nossos, feitos pela MRB em Curitiba, de 80 libra-hora, que é o modelo novo, que a gente chama que é o curto com conector EV6. Esse injetor ficou com um funcionamento inacreditável, assim, ó. Imagina, isso aqui é gasolina no motor, tá? O tempo de injeção aqui, ó, na baixa, ó, em baixa RPM aqui tava 1,6, ó, praticamente 1,3 milissegundos de baixa, e de alta aqui com zero de pressão lá em cima, 8 milissegundos. Então, dá para até fazer uma coisa que eu posso mudar para libra-hora, por exemplo, chegou a usar 280 libra-hora aqui no final, ó, 287 libra-hora a 6.500 RPM, e só que for pensar que 8 injetores de 60, na verdade são 480 libra-hora. Então ele usou ali 60% de injetor, que é o nível perfeito, assim, o injetor casou muito bem. Tem uma coisa, uma vez ela embutida aqui, os chicotes estão tudo ali por trás, né, mas ela tem uma porta USB por aqui, então tu pode conectar se estiver por aqui. Mas na prática a gente acaba usando ela mais por Wi-Fi, então tu tá no laptop, o Wi-Fi pode conectar direto nela ou numa rede. Isso é muito prático, assim, com conectar via Wi-Fi, tu pode estar até remoto acertando a injeção ou do carro, que sempre precisa estar necessariamente um cabo conectado. E para subir os arquivos diretos, é uma coisa que a gente está trabalhando, vai ser muito legal, vai estar literalmente conectado o tempo inteiro com localização. Ela tem GPS, então também traça o circuito, traça a rota. Eu tenho todo o logger lá da rota inteira que eu fiz, gravado no log, mostrando o ponto geográfico com o Google Maps junto, assim. É muito, muito legal. E aqui no carro, por dentro, continuando, né? Os câmbios T5, eles instalaram. Esse carro aqui originalmente era manual, né? Desculpa, esse carro aqui originalmente ele era câmbio automático. Fizeram toda a instalação do câmbio T5, embreagem, ar-condicionado aqui, ó. Olha só que luxo. Fui o único da nossa turma que veio com ar-condicionado no carro. O pessoal tudo veio suando ali. Eu digo do Luiz e do Felipe, né? E aqui um presentinho que eu recebi, que é o Anderson Duck, em lembrança da caravana lá nos Estados Unidos, do ACF, que eles fizeram a brincadeira comigo. Então, recebi aí de um seguidor aí, lá em São Paulo, e eu botei aqui, acho que eu vou deixar ele aqui agora definitivamente. Bom, o carro fez aí 1.500 quilômetros, né? Excelente, andei, vocês podem ver que inclusive acelerei o carro. Domingo a gente foi, depois do autódromo, depois do evento, eu brinco, né? Foi brincar um pouco no sítio ali. Ficamos acelerando no domingo, me diverti, fui para casa, voltei andando em Porto Alegre. Esse carro aqui, vou dizer assim, chega a ser engraçado, assim, de tantas pessoas que param, buzinam, tiram foto andando, e, né, só de ver o carro, reconhecer o carro. Então, realmente, esse carro agora ficou um carro famoso, eu diria assim, no Brasil inteiro. Mas depois dessa viagem de 1.500 km, está na hora da revisão. E apesar de eu dizer para o Maurício, não precisa vir, fica tranquilo que a gente faz. O Maurício faz questão de vir ver como é que está o carro, então o Maurício está pegando o avião e vai vir. Eu já vou estar nos Estados Unidos, mas eu vou deixar um trechinho aqui, só vou deixar um agradecimento a ele antes, porque isso aí mostra exatamente um carinho dele pelos projetos deles. Eles querem fazer esse pacote MHP AFD 347 ser um pacote realmente robusto, e ele quer muito fazer uma inspeção no carro e no motor, em todo o funcionamento, para ver o que eles podem melhorar. Eu já falei para ele, cara, não tem o que melhorar. Tem uma coisa que pode melhorar, que é aquela juntinha da tampa de válvula que vazou e babou um pouquinho de óleo ali. Ele já está trazendo uma junta certa. Ele me disse que a junta que ele botou aqui era a única, era a que deu, era a que tinha pelo prazo, não conseguiu, tinha importado, mas agora já chegou a junta certa. Então assim, ó, parabéns aí pela MHP. Vai fazer a revisão, vai dar uma revisada no carro, vai deixar em dia, tanto para eles aperfeiçoar o pacote deles, quanto para deixar o carro em dia para minha próxima vinda aí. Vamos assistir um pouquinho, o Maurício está vindo gravar, eu pedi para ele, Maurício, vem aqui, eu quero gravar então quando fizer a revisão do carro, e tu pode dar um feedback pro pessoal aí. Aí, ó, galera, a gente veio para Porto Alegre agora para fazer uma revisãozinha. O Anderson tinha comentado um vazamento de água. Daí hoje é feriado, a gente nem se tocou, eu e o Anderson combinamos de eu vir na segunda, feriado. Sobrou pro Douglas aí, né, cara? Tamo aí, né? Veio aqui abrir a Fueltech pra mim, tá me ajudando aqui. E aqui, ó, descobrimos aqui, chefe. Olha só, a junta que vem montada já na bomba d'água aqui, ó. Ela espirrou pra fora, bem no centro aqui. Daí a gente trouxe outra. Vamos trocar a juntinha. É essa juntinha aí que tá deixando o Mustangão pingando. Vamos resolver
e bora. Daqui a pouco voltamos com ele montadinho já, funcionando pra gente testar. Então eu até trouxe uma bomba nova, mas como essa bomba aqui tá zero, não tem vazamento em eixo, não tem vazamento em nada, eu troquei a junta, tô colocando um siliconezinho aqui pra ela colar bem e não ter problema dela estourar de novo na hora que tiver em funcionamento. Então de agora é só montar essa tampa. A gente vai montar a tampa, apertar aqui, eu vou esperar um pouco o silicone secar. E enquanto isso eu vou resolvendo outras coisas, vou tirar as tampas de válvula, vou dar uma conferida também como que tá a regulagem, os balanceiros, se estão tudo ok. E daí depois monto a bomba já com o silicone curadinho. É isso aí. Ó, pessoal, mostrando para vocês sobre o que a gente fala, né, da cortiça CD. Aqui dá pra gente ter uma boa noção, ó. A bordinha que criou ali, ó. Dá pra dizer que em torno de uns... Colocar uma lâmina aqui, 5, 10 centésimos, fácil. Então, é natural com que solte, né, o torque. O bacana é que agora, ó, ela já cedeu o tanto que normalmente ela cede, ela já tá rígida. Então agora a gente vai pôr um siliconezinho bem leve, montar, nunca mais vaza. E não tem problema, porque dificilmente vai precisar retirar novamente para fazer alguma regulagem. Comando hidráulico, os tuchinhos tudo zero, tudo de primeira linha. E eu aproveitei já aqui, ó, porque o nosso amigo Anderson fazendo burn lá, fritão, no corte de giro, né? Então é importante a gente olhar se os balanceiros estão todos ok, as molas, né? Os pratos, trava, e tudo certinho, a regulagem perfeita. Conferir o travamento aqui das Polilock dos balanceiros aqui, tudo certinho, tudo bonitinho como tem que ser. Então agora montar de novo, vou pôr as tampas, depois a bomba d'água de novo, o radiador e tá pronto. Olha aí, funcionando, monstro, quase 4 bar de pressão de óleo na lenta, o motor voltou super saudável. Esperar agora esquentar para ajustar o nível do óleo. Tomara que não vaze, né? Para liberar para o almoço. Não vai agora. Não vai não. Agora ficou top. Era só a juntinha mesmo, graças a Deus. Aí, ó, já deixamos funcionando. A ventoinha já ligou 2, 3 vezes. Já pressurizou o sistema. Bem firme aqui já. Não pinga mais. Tudo certinho. Quero agradecer o Douglas aí que abriu a empresa feriadão aí, né, Douglas? Vamos aí pra isso, né? É isso aí. O importante é ficar tudo certo aí pra... Agora vai ter o Fueltech Chimarrão. Agora domingo vai ter o Fueltech Chimarrão. Já vai estar aí pronto pra galera. Isso aí, galera. Obrigado e vamos aí acompanhar a saga aí do Mustangão. Tamo junto. Aí, tá. Aí, ó, Anderson. Não é mais meu, mas eu uso igual. Só que agora tá bem melhor do que quando era meu. Gostei do negócio, né? Você melhora o carro, vende e ainda pode usar. Gostei. Sigo reto aqui, Dogão? Isso, vai reto. Então os quebra-mola ali depois da ponte já é mais tranquilo. Gostoso é andar assim, ó. Estilo NASCAR. É isso aí. Agora vamos voltar lá e vamos ver. Se não pingar nada, estamos liberados. Aí estamos liberados. Passou no teste. Isso. Que som, né, cara? Tem radar por aqui? Tá. O retorno é aqui à esquerda. Aqui.
Não, você viu que o chão tá pintado. Tá pintado pra virar pra lá. Não, mas não faz sentido, eu pensei. Ainda mais nós que a Piar vem lá do interior, né? Vem aqui na capital fazer cagada. Mas é confuso. Essas pontes bem projetadas aqui. Mas acho que já é para os caras passarem devagar, né? Não sei não, hein? O modo dia ali. Tá na... Tá vivendo e aprendendo. Tem que ver o sensor que tá no câmbio de velocidade, que parou de marcar a velocidade. Mas eu falei pro Anderson que a melhor coisa, eu coloquei o sensor no câmbio porque era mais rápido ali devido ao pouco tempo, né? Sim. Mas a melhor coisa é fazer uma roda fônica ali no pinhão do diferencial, ou de repente na roda mesmo, dá pra fazer, né? Na roda livre ali. Também. Cara, mas como ficou gostoso de andar de boa, devagarzinho, tipo, quer ver, ó, aqui tá em 1200 RPM, ó. Você responde, ele não engasga, ó. Você acelera, ele responde e não engasga, ele bem limpo, ó. Ó, vamos pôr uma quarta. Ó. E normalmente você faz um motor desse que tem potência, tem que pôr ele girar lá em cima, né? Daí você perde tudo abaixo, né? Não fica suave pra andar, né? Ó como ele responde. E o acelerador eletrônico, o bacana dele é que dá pra você na Feutec fazer o acerto dele pra ele ficar responder mais lento nos primeiros porcentagens de TPS ali. Ele não fica tão áspero, tão ruim de tipo sair de uma lombada e tal. Daí depois de uma porcentagem ele começa a abrir tudo, né? Sim. Então ele não abre de uma vez, assim, não fica. Eu tinha que ter entrado ali, né? Mas pô, vamos testar, né? Vamos testar, vamos dar um pulinho lá no Velopark. Vamos, pô, dá umas 10 voltas ali só pra testar. Tem o crachá e entrar lá de boa, né? Mas acho que o carro já libera já. Eu sou amigo do dono. Exato. Vai retornar, posso virar aqui? Pode virar aqui, pode. A gente dá a volta na quadra. Eu escutei uma batida ali, mas foi bem na hora que o desenho subiu lá e virou, né? Tem um desenho lá atrás batendo, mas não sei se foi ele que... Não é. Não ia fazer barulho. Ó, 90 graus agora que ligou a ventoinha. Dá pra ligar em 90, eu acho que desliga em 85. Bem jogou uma pedra ali porque não fez o barulho. Não fez? Olha os pedaços de borracha ainda voando, né? Pode ser também, não. Lugar de gente feliz. Isso. Aqui, né? Na Feutec também. Eu acho que na Feutec é mais que aqui. Aqui nessa? Isso, aqui nessa aí. Como é que o Anderson fala? Não te emociona? Não te emociona. Da verdade. Estacionar ali. Dá uma resinha aqui. Carro
carro de corrida não vira muito, né? Não. Não é pra isso, né? Não. Anda em linha reta. Vamos ver. Aí, ó. Missão dada, missão cumprida. Galera. Bom, então, vocês viram a revisão ainda no futuro que o Maurício fez. Eu estou muito contente, muito satisfeito. Esse carro aqui, eu vou dizer assim, ó, eu olho para o lado aqui, ó, tem alguns carros meus aqui, ó, o Vectra, o RX-7 não é meu mais. Inclusive, ó, vou fazer uma lembrança, ó. O Jones, eu ofereci para ele a garagem gratuita o resto da vida. Tomara que fique o resto da vida aqui, mas ele está à venda. Se alguém quiser, pode falar com o Jones Unfer. Pega o contato dele no Instagram ali ou comigo, a gente dá uma força aqui, mas o carro está à exposição aqui. Se quem comprar o carro dele, lembrando, ó, pode deixar o carro aqui em exposição, vai ser mais do que bem-vindo, né? Tem aqui o Tipo, me diverti também, e o Calibra, que chegou 4x4, mas isso aí, calma, não vai lá. Não vai lá. Esse é outro episódio, calma. Esse é outro. Calibra tá pronto, 4x4, mas é segredo, tá? Não é para esse episódio agora. Mas eu vou te falar assim, ó, eu tenho um problema bom. Não tem como eu dizer qual que é meu carro preferido. Recebi a Ferrari também esse final de semana. Todos os meus carros têm um valor especial. Esse carro aqui, o carro da caravana de 2026, vai ficar na história para mim. Vou guardar ele o resto da minha vida, se Deus quiser. E já vou preparando o meu carro da caravana de 2027, porque nós vamos repetir esse evento. Vai ser o Fueltech Show 2027, fevereiro de 2027. Se preparem, vocês têm um ano para acabar o carro de vocês, porque não vai ter mais desculpa. Então, se preparem, fevereiro de 2027 vai ser a caravana de novo para um evento que vai ser o dobro do tamanho. Então, espero que dê tempo para vocês acabar o carro, porque não percam esse movimento incrível. Muito obrigado, até mais.